Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eu gostaria de convidar os irmãos em Marcos 6 para lermos do versículo 30 ao versículo 44. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos o viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes com muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes de comer vós mesmos. Então lhes perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-os informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então lhes ordenou que fizesse todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que os servisse. E também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. O número dos que comeram os pães foram 5.000 homens. Pai, nós rogamos a Tua graça, a revelação e iluminação sobre a Tua palavra. Abençoa, ó Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o desafio que nós temos para vivermos da parte de Deus é o desafio da multiplicação. Por essa razão, eu convidei todos os ministérios para estarmos aqui juntos e rogarmos ao Senhor que nos dê a graça, a unção e o poder da multiplicação. Alargamos as tendas, estendemos os nossos espaços para que venhamos multiplicar. E a multiplicação, ela glorifica o nome de Deus. Toda célula viva, ela se multiplica. As sementes se multiplicam em frutos. E em nome de Jesus, nós temos que ter essa visão de multiplicação. Essa visão de crescermos. Essa visão de sermos como Abraão, que foi pai de multidões. Nós devemos ser pais espirituais de multidões. A bênção é tão grande que a gente não pode conter ela só para nós. A gente tem que partilhar, transferir com todos que estão ao nosso redor. E eu gostaria de fazer uma analogia sobre esse milagre, o milagre da multiplicação, para que venha a haver uma multiplicação nesse novo ano. Já estou me despedindo de 2015. Né? Uma multiplicação em 2016 nos ministérios. Essa é a nossa visão. Nós somos uma igreja que nós temos hoje 4 ministérios de louvores, na realidade 5 ministérios de louvores atuantes. Essa é uma visão de multiplicação. Né? E os benefícios, os aspectos positivos são extraordinários. Eu não teria tempo aqui para explicar um a um, mas tendo em vista que gera oportunidade, que a rotatividade não vem exaurir ninguém, que todos podem participar, tendo tempo para ensaiar,
e dessa forma apresentar ao Senhor o seu melhor. Mas só para que você tenha uma ideia, a gente tem o Santidade ao Senhor, que é o ministério oficial da igreja. Eu já expliquei isso em reunião, todo lugar tem um ministério oficial. Toda convenção tem uma igreja oficial, toda igreja local pode ter 10, 100 pastores, mas tem um pastor presidente, e toda igreja também pode ter vários ministérios, mas tem um ministério oficial. Então, Santidade ao Senhor, nós temos o Teus, nós temos o A Serviço do Rei, nós temos Atos, nós temos Swing Louvor, nós temos um forrozinho que está surgindo aí com Edenilson, na sanfona, né? Nós temos esses irmãos, nós temos Efésios 4, olha só, estou em 7 ministérios. Nós temos o Ágape com Vanessa, com Quinteto, nós temos o Trio com Lidiane, já estou indo no 9. Nós temos o Coral, 10º. E todo o congresso, não só todo o congresso, esse ano todas as mulheres apresentaram, né, o coral e iam para outras igrejas apresentar. Então ainda tem um coral feminino, né, os homens também que fazem, né, o coral masculino. Então, perdi as contas. 12. Mas a visão qual tem sido? Multiplicação. Multiplicar. Isso é apenas um exemplo. Multiplicar o reino de Deus. Nós precisamos nos multiplicar. E agora presta bem atenção em um detalhe. Esse milagre da multiplicação é o único, repito enfatizando, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Você vai encontrar esse milagre em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Se ele é o único milagre registrado nos 4 evangelhos, logo, suponho que há algo de especial, há algo de importante nesse milagre. E esse milagre ocorreu deixando todos perplexos, ao ponto de que os discípulos ficaram posteriormente assustados, porque não conseguiram compreender como 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 homens, sem levar em consideração as suas esposas e os seus filhos. E nós bem sabemos que a maioria dos judeus casavam-se cedo e gostavam de fazer filho. Gostavam muito de fazer filho. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, então eles caprichavam em fazer filho, né? Você vê, Jacó tinha 12 filhos, as 12 tribos. Esse cabo era bom de fazer filho, né? Então, o que nós podemos aprender com esse milagre da multiplicação e vivermos essa multiplicação em nossa vida? E eu me refiro a uma multiplicação que venha abranger todas as áreas da nossa existência, seja emocionais, sentimentais, espirituais, familiares, financeira, que você possa viver uma multiplicação não só de dons, não só de talentos, mas de frutos e graça da parte de Deus, que você venha multiplicar poderosamente nas mãos do Senhor, que esse ano, esse novo ano, seja um ano de multiplicação em todas as áreas de sua vida, que vamos conquistar mais vidas para Jesus, salvar mais almas para Jesus. Eu não sei exatamente hoje no momento qual é a membresia da igreja, mas vamos multiplicar para que o nome de Deus seja glorificado. Temos uma congregação, amém, mas vamos multiplicar, vamos atingir áreas que não tem lugares, que não tem congregações, regiões que não tem igreja. Vamos multiplicar, vamos ter essa mentalidade de nos multiplicarmos para que o nome de Deus seja glorificado. Mas a grande pergunta que nós podemos fazer sobre essa temática, vivendo o milagre da multiplicação, é como poderemos multiplicar? Essa é a pergunta que não quer calar. E o interessante é que existem alguns princípios que devem ser observados para que o milagre da multiplicação aconteça. E esses princípios, Jesus deixou eles bem explícito para que não houvesse dúvida. O primeiro princípio, irmão, guarda no teu coração aí, em nome de Jesus, é o princípio da compaixão. Você deseja que o seu ministério multiplique, você deseja que sua igreja multiplique, você deseja que o reino de Deus multiplique, você precisa ter compaixão pelas almas. Veja comigo o versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve o quê?
compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. Ovelha é um animal que não tem senso de direção. Conta-se até uma história verídica, né, que uma ovelha, quando um pastor deu um momento de deslize, de desatenção a uma ovelha sozinha, ela se lançou num precipício. E ali de repente veio todas as demais ovelhas e, seguindo ela, se jogaram no precipício e morreram. Ela não tem senso de direção, elas não sabem se guiar, elas precisam ser guiadas. Então Jesus olhou para a grande multidão e teve no seu íntimo compaixão. O que é compaixão? O sentido da palavra compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é chorar com o outro. Isso é compaixão. E Jesus tinha essa empatia filantrópica do altruísmo solidário extraordinário. Ele olhava para as pessoas, comunicava-se com os incomunicáveis, tocava nos intocáveis, investia tempo com as pessoas de uma forma extraordinária. Eu já disse aqui em outras ocasiões que Jesus era uma pessoa acessível e social. Ele tocava nas pessoas. O toque tem valores importantes, seja um abraço, seja um aperto de mão, né? Um dia desse eu estava com a mão direita ocupada e o irmão deu a mão e eu peguei com a mão esquerda. Ele ficou chateado. Ele, mas pastor, com a mão esquerda. É a mão do coração, meu irmão. Receba, né? Aí ele ficou chateado comigo. Ele ficou, mas pastor. Aí eu disse, imagine se eu fosse canhoto, né? Eu ia dar com que mão, né? O canhoto estende logo à esquerda. Mas esse toque é importante, né? Eu até entendo, não vou condenar o bichinho não. Esse toque, o aperto, o abraço, você vem na igreja, você recebe um abraço que você nunca teve no mundo, um aperto, um cheiro no cangote. Eu dou um cheiro no cangote nos cabra macho aqui, e nem por isso me torno machucado, não há problema nenhum. A Bíblia diz que nós temos que nos cumprimentar um ao outro com ósculo santo, né? E beijar um ao outro irmão, uma demonstração de carinho. Jesus teve compaixão. Sabe o que é que falta nas igrejas nos dias de hoje? Compaixão. Todo mundo em busca dos seus interesses, todo mundo em busca dos seus ideais, todo mundo querendo tirar vantagem, todo mundo querendo tirar proveito. Parece uma guerra onde cada um está se degladiando para querer se sobressair entre os demais, desnecessariamente. Não precisamos disso, porque cremos que quem honra é Deus. Quem coloca o homem onde ele está e quem retira é Deus. Somente Deus é quem faz isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, para que o milagre da compaixão aconteça em nossa vida, para que o milagre da multiplicação aconteça em nossa vida, nós temos que ter compaixão. Agora, eu não sei se você observou um detalhe. Eu vou apresentar aqui alguns motivos que Jesus tinha para não exercer a compaixão. Versículos iniciais, a partir do 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhe disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Eles estavam o quê? Cansados, exaustos, fadigados. E quantas vezes a gente não se sente assim? Quantas vezes a gente não se sente assim? Exausto, cansado. Porque o que vinham eram muito e eles não tinham tempo nem para comer. Às vezes eu me pego assim, irmãos, aqui na igreja de domingo a domingo. Às vezes, juro a ser testemunha, eu vou almoçar 3 horas, 4 horas, perco o horário do almoço, não tem tempo para comer, em atendimento pastoral, fazendo a obra de Deus. A gente nem percebe o tanto, porque assim como disse Jesus para os discípulos diante da mulher samaritana, fazer a vontade de Deus é a nossa comida, é a nossa bebida. Esse é o nosso alimento. Eu sei que eu não sou o único, mas quantos ministérios vêm aqui, sai do seu trabalho no sábado de manhã, vem direto para os ensaios, não teve tempo de almoçar. Se teve tempo de chegar em casa, não teve nem tempo de degustar a comida, foi engolindo, né? Saiu com um pedaço de banana, vindo para a igreja correndo para não chegar atrasado.
compaixão é o que nós precisamos ter. Mesmo cansado, mesmo com fome, a gente tem que parar um pouco de olhar para os nossos problemas, para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, e estender o nosso olhar para aqueles que estão mais necessitados e mais carentes do que nós. Quantos desejam viver um milagre da multiplicação? Então, em nome de Jesus, irmãos, aprenda o princípio da compaixão. Em nome de Jesus, vamos viver o princípio da compaixão. Por isso que o milagre aconteceu. Mas não somente por isso. Versículo 37 e o segundo princípio. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Então lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ok. Segundo princípio para vivermos o milagre da multiplicação é a fé. Os discípulos pragmáticos, cartesianos, racionalistas, chegaram para Jesus: olha, despede a multidão que está anoitecendo, não há onde encontrar pão uma hora dessa. O outro chega a dizer bem assim: ainda que tivéssemos muito dinheiro, não compraríamos pão para essa multidão. E Jesus desafia a cada um deles dizendo: dai vós mesmo que comer. Dai vós mesmo que comer. O fator fé em nossa vida tem que prevalecer, tem que ser preponderante em nossas vidas. Tem que falar mais alto. O grande problema, irmãos, é que nós queremos racionalizar aquilo que é espiritual. E nos tornamos pragmáticos. Eu disse isso recentemente, torno a dizer: se fôssemos fazer essa obra baseada em orçamento financeiro, em planejamento, em extrato bancário, em planejamento, não teríamos condições nenhuma. Apenas ouvimos a voz de Deus e decidimos obedecer. Nós somos chamados para obedecer, não fomos chamados para compreender. Escuta uma verdade: Deus não existe para ser compreendido, Deus existe para ser obedecido. E algumas instruções de Deus não têm lógica, não têm sentido. Imagine, coloque o cajado sobre a água. Isso tem lógica para você? Para mim não tem. Arrodeiem as muralhas 7 vezes. Tem lógica para você? Para mim não tem. Como Davi, pegue uma pedra e lance sobre um gigante. Tem lógica para você? Para mim não tem. E mais do que isso, quando Jesus cospe na terra, faz uma lamazinha com suas mãos, um negócio ceboso, nojento, venhamos e convenhamos, e chega e joga nos olhos de um camarada, pá, que era cego e voltou a ver a partir daí. Tem lógica para você? Para mim não tem. A gente pode até tentar explicar, mas o que eu quero que você entenda é que viver com Deus é viver na dimensão do sobrenatural. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu irmão, quer andar sobre as águas, é necessário sair do barco, da zona do conforto. Essa é a grande verdade. Quer ver o milagre acontecer, o milagre da multiplicação acontecer? Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Não comece a basear sua vida, suas escolhas, suas decisões de uma forma completamente irracional, ignorando o agir de Deus, né? De modo que todos os indícios e evidências podem ser contra. Mas se arde no teu coração o chamado e a direção de Deus, vá em frente, meu irmão. Porque aquele que chama, capacita, e aquele que capacita, ele se responsabiliza por toda a sua obra. O milagre da multiplicação aconteceu, mas Jesus prova a fé. E Jesus diz: dai vós mesmo que comer. Aí eu pergunto: como nós podemos fazer isso, se não através da fé? A necessidade é grande, as pessoas estão perecendo. Paulo Afonso é uma cidade de alto índice de suicídio, de divórcio. Existem potestades e principados atuando nessa cidade, muitos jovens drogados. E a gente pergunta: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, age de alguma forma. E sabe o que é que Deus diz? Dai vós mesmo de comer.
Como disse o missionário, a experiência do missionário que chegou na África, viu aquelas pessoas raquíticas, famintas, sabe, completamente desnutrida, desidratada. Ele disse: Senhor, será que o Senhor não faz nada? Deus sussurrou no seu ouvido e disse: eu já fiz, eu fiz você. Seja você a resposta das suas indagações, seja você a resposta das suas orações. Vamos aprender a fazer a oração de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O problema é que nós estamos fazendo essa oração de uma forma diferente. Eis-me aqui, Senhor, envia Marcondes. Né? Quando Deus chama, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama, né? Eis-me aqui, Senhor. Quer revelação, quer experiência, quer o sobrenatural, mas não quer fazer a missão. Eis-me aqui, Senhor. Mas envia Ayrton, envia outra pessoa. A mim não. Não queremos sair da nossa zona de conforto. É necessário ter fé, meu irmão. E muitas coisas vão se levantar contra para que você não creia, para que você não acredite. Você pode ter muitas razões para duvidar, mas você só tem uma para acreditar. O nosso Deus é soberano. Está acima de toda regra, de toda lógica, de toda razão. Ele sempre faz conforme lhe apraz. Não precisa consultar tempo, nem estações, nem agenda, nem secretário, nem assessor. O nosso Deus é supremo e soberano. Ele é soberano, Ele pode fazer tudo. Como construir o universo com o poder da sua palavra, nisso que nós cremos, e assim nós devemos confiar. Mas sempre haverá irmãos dizendo: não tem dinheiro não. Sempre haverá irmãos dizendo: desiste desse negócio aí, libera o povo porque a gente não tem condições não. E a voz de Jesus ressoa reverberando: dai vós mesmo que comer. A responsabilidade é nossa. Segundo princípio, o princípio da fé. Terceiro princípio, versículo 38. Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Nos outros evangelhos, a Bíblia vai nos falar o seguinte: que um menino ou um moço, acredita que menos de 12 anos, um menino e um moço, apareceu e disse: eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixinhos. Esse menino, sua vida tornou-se até tema de uma canção, né? Quem poderia imaginar que uma multidão, ou que o menino ia ajudar a alimentar uma multidão? Depois diz o quê? Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer. O terceiro princípio para vivermos esse milagre da multiplicação em nossa igreja, sabe qual é, irmãos? Sabe qual é? Liberalidade. Liberalidade. É tão difícil essa palavra nos nossos dias, que a gente vive uma cultura que diz: o que é meu, e o que é teu, se tu não vigiar, vai ser meu. Essa cultura de disputas, de competições tão terríveis. Liberalidade é o que falta em nosso meio. Um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Poderia pensar racionalmente como pensou os apóstolos: 5 pães e 2 peixinhos é para mim. 5 pães e 2 peixinhos só dá para minha casa. 5 pães e 2 peixinhos é muito pouco, não vai resolver nada, então eu vou conter, eu vou guardar o que é meu. Ele poderia ter todas essas explicações, se convencer dessa realidade, que de fato é uma realidade. Mas ele simplesmente entrega os 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é que eu acho extraordinário na liberalidade? Sabe o que é que eu acho extraordinário? É que ele não pergunta como vai ser, quando vai ser. Ele simplesmente
entrega. Quem dá, dá. Quem doa, doa. Não sei como vai ser. Só sei que Deus pediu, toma aqui. Ele não quer controlar a sua oferta. Ele não quer fiscalizar o seu dízimo. Deixa eu ver como vai ser. Ele simplesmente doa, entrega. É necessária essa liberalidade de contribuirmos, de cooperarmos, de dedicarmos nossos dons, de dedicarmos os nossos talentos à disposição do reino de Deus, de nos entregarmos plenamente, de nos entregarmos totalmente, sermos liberais. Sermos liberais não é o aspecto financeiro não, irmãos. Somente, deixando bem claro, é todo aspecto, ser liberal no dom, ser liberal no talento, no chamado, na graça, nas palavras. Não vamos economizar palavras de amor, vamos liberar palavras proféticas sobre as nossas vidas. Sabe, se existe, aproveitando o ensejo e abrindo aspas aqui, se existe algo que a igreja evangelizadora sabe muito bem disso, é a transparência que existe em todos os trabalhos que são realizados. Mas se você esqueceu por algum momento, deixa eu lhe lembrar. Toda oferta que entra nessa igreja, todo dízimo passa pelo gasofilaço, que é aberto com os tesoureiros na presença dos diáconos. Eles entram nessa salinha que ainda não está funcionando, está sendo uma salinha aqui, faz a contabilidade, no mínimo tem que ter 3 pessoas. Depois vem um conselho fiscal que se reúne uma vez por mês para fiscalizar nota por nota. Não é aceito nota de balcão, tem que ser nota fiscal. Nota por nota, depois trimestralmente é dada uma satisfação ao conselho administrativo, que são os diáconos, fiscalizando tudo que entra e que sai. Pastor não pega em dinheiro, pastor não vê dinheiro, pastor apenas recebe prebenda pastoral, porque a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Pastor abdicou dos seus projetos para viver o projeto de Deus. Então recebe essa oferta ministerial. Mas ao mesmo tempo é importante que os irmãos saibam, eu tenho 10 anos de ministério pastorado nessa igreja. Nunca recebi dízimo e oferta da igreja pelas mãos de irmãos. Nunca. Não há quem possa dizer, eu dei o meu dízimo na mão do pastor Sidney, eu dei minha oferta na mão do pastor Sidney. Nunca. Já chegou irmãos dizer, pastor, estou viajando, entregue esse dízimo na igreja. Eu disse, não. Mas pastor, eu confio no Senhor. Eu disse, eu sei, e é por isso mesmo, para que você nunca tenha motivo para desconfiar. Integridade, se é algo que eu prezo, é essa questão, principalmente em uma geração em que existem tantos comentários pejorativos acerca do pastor. E é importante dizer para os irmãos, há lugares que o pastor vai na casa da pessoa pegar o dízimo. Há lugares que o pastor vai com uma relação. Eu estou vendo que esse mês o irmão ainda não dizimou, né? Outro detalhe importante. Nunca perguntei quem dá ou quem não dá o dízimo. Eu apenas conscientizo da importância. Está vendo aquele porta-envelope? Deus é minha testemunha. Nunca fui até ele para saber quem é fiel e quem não é fiel. Aí eu só tenho uma coisa para dizer para a igreja, só nível de desencargo de consciência e de esclarecimento. Se você não confia no homem, confia em Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Se você não confia no homem, tem todo o direito. Mas não deixe de confiar em Deus. Como já disse uma vez, nós não tínhamos a mínima condição de fazer o que Deus tem feito em nossas vidas. Mas se existe uma coisa que Deus sonda, sabe o que é? Ele perscruta, ele sonda o coração do homem. Como disse Davi, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, do contrário, eu te daria. Mas sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, é um coração compungido, é um coração dilacerado. Não desprezarás o Senhor.
Senhor, sonda os nossos corações, irmãos. E sabe o que nós precisamos viver, melhor ter para viver o milagre da multiplicação? Liberalidade. Temos que aprender a sermos liberais. Liberar, confiar em Deus, acreditar em Deus. Eu participei dessa campanha. Toda campanha, eu sou o primeiro a participar. Januário é o segundo. Cadê Januário? Está ali, né? Toda campanha, eu não quero saber se eu tenho condições ou não. Entendeu? Eu e minha esposa, a gente tem uma conta conjunta, né? Aí quando eu participei dessa campanha, do oferta lá, né? Que é R$1.000 dividido em 10 de 100, no celular dela já aparece a mensagem. Tic, tic, tic. Quando ela vai ver lá, R$1.000. Aí ela disse, meu filho, você está doido na situação que a gente anda? Eu nem respondi. Ela disse bem assim, mas o justo viverá pela fé. Fazer o quê? A questão é o seguinte, quando se trata de liberalidade para com Deus, não tem consulta com o cônjuge, não tem consulta com o filho, com o pai, com quem quer que seja. É o compromisso meu com Deus, Deus comigo. Entendeu? Amo minha esposa, ela participa de tudo na nossa vida, a gente não toma uma decisão sem comunicar um ao outro. Mas a questão, quando se trata de liberar, o menino não foi pedir autorização ao seu pai. Papai, o senhor deixa eu dar 5 pães e 2 peixinhos na igreja? Mamãe, a senhora permite, eu autorizo? Não, liberalidade é liberalidade, simplesmente entrega, simplesmente doa. E esse garoto não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, porque esse terceiro princípio é atribuído a ele. Nós temos que ter liberalidade, está escrito lá em Lucas, dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Meus irmãos, que dificuldade é essa que nós temos de querer viver o milagre de Deus? Querer confiar em Deus, depender de Deus. Está escrito, lança os teus pães sobre as águas, depois de dias tu acharás. Você está semeando, você está investindo no reino de Deus, você não perde por semear, você não perde por acreditar. Então vamos ser liberais. A Bíblia diz que a liberalidade é um dom. Aprenda com Deus a ser liberal. Aprenda com Deus a se entregar, a se dar, a se doar. Quarto princípio. Versículo 39. Versículo 39. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. Versículo 40. E eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Quarto princípio. Organização. Você vê como Jesus vai. Jesus não faz um milagre aleatoriamente, desordenadamente. Opa! Escuta só, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Separa em grupos, antes do milagre, né? Grupos de 100, grupos de 50. Ei, você deseja ver o milagre de Deus no seu ministério? Se organize. Se organize. Você deseja viver o milagre de Deus no seu chamado? Se organize. Se organize. A Bíblia fala tanto sobre organização. Não pode cuidar do reino de Deus quem não cuida da sua própria casa. E Deus disse ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Se organize. Deus não faz nada de uma forma desorganizada. Então vamos nos organizar. Vamos formar grupos de 100, grupos de 50. E agora imagine comigo 5.000 homens. Imagine se todos fossem casados. Quantas pessoas nós teríamos? 10.000. Agora vamos dar 2 filhos para cada casal. Quantas pessoas nós teríamos? É fácil organizar toda essa equipe? Lógico que não. Mas se você deseja viver um milagre na sua vida, se organize. O milagre poderia acontecer de diversas formas, mas Deus usa esse princípio da organização. E eu quero enfatizar cada princípio desse. Se houver compaixão, se houver fé, se houver liberalidade, se houver organização, meus irmãos, Deus vai multiplicar a sua glória em nossas vidas. E o seu nome será reconhecido através da nossa história. Organizar. Precisamos nos organizar.
Lógico que eu imagino o alvoroço. Não é fácil. Você, de vez em quando, organiza a sua casa? Vai naquele quartinho da despensa. Tem toda a bagunça. O que é que a gente aprende com organização? Sabe o que é que eu aprendo com organização? Que primeiro tem que desorganizar para organizar. Não é? Você chega àquela gaveta que tem um monte de roupa velha, encardida já, é cheia de traça. Né? Você primeiro tem que fazer o quê? Desorganizar. Pega tudo, joga em cima da cama, depois começa. Então estava todo mundo junto. Jesus, olha, vamos espalhar essa multidão aí. Imagina o alvoroço, a agonia, para organizar. Então, para organizar tem que desorganizar primeiro. Não é fácil não, mas vale a pena, né, irmãs? Depois que a casa está limpa, quando você vê aquela montanha de louça, eita, depois que lava deixa brilhando, que satisfação tem, né? Rapaz, é assim mesmo. Temos que nos organizar. Esse é o quarto princípio para vivermos o milagre da multiplicação em nossas vidas. Organização. Quinto e último, versículo 41. E tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Quinto princípio, para vivermos o milagre da multiplicação, consagração. Vocês podem ter os melhores equipamentos, mesa digital de última tecnologia, pode ter mesa de iluminação, projetores, pode ter instrumentos, teclado, violão, guitarra, baixo, bateria, pode ter um ambiente todo adequado, confortável, climatizado, pode ter caixas de som, já estou vendo aéreas, suspensas. Você pode ter tudo do bom e do melhor, mas não se esqueça do último princípio. Consagração. Jesus pega o pão e o peixe, mas ele não vai de imediato atender as necessidades. Ele vai fazer o quê? Ele ergue e abençoa o pão e o peixe. Você deseja que Deus abençoe o seu chamado, o seu ministério? Você precisa aprender a colocar seu talento, seu dom, sua aptidão, sua habilidade, sua disposição diante do Senhor e consagrar. Rogar a bênção de Deus, porque caso contrário, meu irmão, você ainda vai continuar com 5 pães e 2 peixinhos. Caso contrário, você pode ter tudo do bom e do melhor à sua disposição, todos os ingredientes, mas não vai ter o milagre. Todas as fórmulas, mas não vai viver o milagre, porque o milagre também passa pelo processo da consagração. Então, em nome de Jesus, por essa razão, convoquei vocês aqui, líderes e liderados, toda a liderança da igreja, membros e congregados. Vamos viver o milagre da multiplicação em nossas vidas. Vamos saquear, assaltar o inferno e trazer almas para Jesus. Mas para que isso seja necessário, você em primeiro lugar tem que ter compaixão pelas almas. Segundo, você tem que ter fé. Terceiro, você tem que ter liberalidade. Quarto, você tem que organizar a sua vida. Quinto, você tem que ter consagração ao Senhor. Se cumprirmos todos esses princípios, eu não tenho dúvida alguma que o milagre acontecerá em nosso meio e haverá o suficiente para atender todos os anseios, todas as necessidades, e o nome de Deus será glorificado. Amém? Deixa eu terminar aqui e concluir como o texto termina, versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos. Na minha tradução diz satisfeito. Tem outra aí? Oi? Se fartaram. Eita glória. Todos, quantos comeram? Alguém ficou sem comer? Todos comeram e ficaram
satisfeito, como diz o avô de Vanessa, seu Peri, né? Satisfeito. Todos ficaram satisfeitos, abençoados, felizardos. Meus irmãos, o milagre de Deus, ele traz satisfação para todos, ele traz fartura para todos, ele traz gozo, ele traz contentamento para todos. Versículo 43. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Quando Deus faz, primeiro que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Amém? Deus não despede ninguém de mãos vazias. Não teve alguém que saiu com as mãos vazias aí, nem com bucho seco. Todo mundo comeu, e comeu bem, bem mesmo. Mas o texto vai nos dizendo o seguinte, que a gente não pode esquecer aqui de falar. Recolheram 12 cestos. Deus, quando opera, Ele sempre opera surpreendendo a expectativa. Deixa eu fazer uma pergunta a você, bem simples. Eu sei que eu já fiz isso. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos tinham? Quantos cestos sobraram? Quantos discípulos tinham? Entendeu? No final de tudo, eu imagino Jesus pegando um cesto. Toma, Pedro. Toma, João. Toma, Judas. Tomé. Toma, Tomé. Tomé tomou. Bem tomado. Porque ali pensa um camarada difícil, né? De acreditar. Propositalmente, sim. Eu diria muito mais. Ironicamente. 12 cestos para 12 apóstolos. E a Bíblia diz que todos comeram. Todos ficaram satisfeitos. Amém, irmãos? Vamos viver o milagre da multiplicação em nossas vidas. Vamos viver as promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Não importa se você está cansado. Não importa se você está cansado. Não importa se você está com fome. Deus, através do seu cansaço, através da sua fome, através das suas fraquezas, através de suas limitações, quer fazer um grande milagre. Quer fazer um grande milagre. Sabe o que é que os outros evangelhos diz? Escuta só isso. E aqui eu concluo. O milagre não aconteceu na medida que Jesus consagrou os pães e colocou no cesto. Não. Sabe como foi que o milagre aconteceu? Foi na medida que os apóstolos saíram servindo. O milagre não aconteceu para que eles pudessem servir, mas porque eles serviram, o milagre aconteceu. Consegue entender isso? Então, os outros evangelhos dizem que na medida que eles iam entregando, alguém pegava um e imediatamente aparecia. Pegava um e aparecia. Não foi a cesta transbordando de pães ao ponto de que, eita, Jesus já fez um milagre, vamos viver o milagre. Não. Eles foram obedecendo. Obedecendo. Só para que sirva de alusão aqui. Só para que sirva de alusão. Você lembra da cura dos 10 leprosos? Lembra? Somente um volta para agradecer. Você sabe como foi que aconteceu aquela cura? Não sei se você já prestou atenção no texto. Jesus disse bem assim: ide e vão se mostrar aos sacerdotes. O sacerdote era médico naquela época. O sacerdote era médico, ou seja, Deus curou, mas vá para o médico, meu irmão, fazer uma consulta. Vá para o médico ter um diagnóstico. Qual é o problema? O bom é que você vem com a prova de que foi curado e exaltado, ou foi curado e restaurado. Não há problema, Jesus que mandou, vá aos médicos. E a Bíblia diz que indo eles no caminho, olharam um para o outro e perceberam que estavam limpos. Eles não foram curados para obedecer, mas por obedecer, eles foram curados. Você consegue entender isso? Para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida, você tem que viver esse milagre.
Não esperar que o milagre aconteça para que você venha viver, mas viver para ver, crer para ver. Não é ver para crer. O milagre dos pães aconteceu, a multiplicação dos pães e peixes, sim. Mas não aconteceu para que eles pudessem servir, mas por eles estarem servindo, o milagre aconteceu. O grande problema é que a gente espera as situações perfeitas, condições ideais. Mas a grande verdade é que quem tem um chamado ardendo, queimando no seu coração, ele não vai olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, porque quem olha para o tempo nunca semeia, quem olha para a estação nunca colhe. É o que está escrito em Eclesiastes. Ele vê a necessidade e simplesmente vai fazer. Como dizia São Francisco de Assis, uma frase de administração que eu acho extraordinário: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível de fazer, e assim um dia você conseguirá fazer o impossível. O grande problema é que a gente quer construir uma casa pelo teto, e não é assim que funciona. As maiores entidades filantrópicas, as maiores instituições de assistências, você vai perceber que eles começaram do nada, não tiveram apoio do governo, não tiveram apoio do Estado, não tiveram apoio de ninguém. Há exemplo de Madre Teresa de Calcutá, há exemplo de tantos outros, como a baiana Irmã Dulce, né? Tantos outros, eles começam a fazendo. E falar em Madre Teresa de Calcutá, um dia ela está no semáforo, pedindo ajuda para os seus meninos, né, pedindo ajuda para os seus filhos, porque aquela mulher abraçava os leprosos, independente da religião. É um testemunho extraordinário daquela mulher. Cuidava, sabe, se dedicou a vida a isso. E vai passando um ricaço mesmo, com seu carro importado, e ela chama a atenção, ele baixa o vidro, e ela diz bem assim, estende a mão e diz bem assim: por favor, me dê uma ajuda. Me dê uma ajuda para o orfanato, das minhas crianças. Sabe o que é que aquele homem faz? Ele simplesmente cospe em suas mãos. Ele olha para as mãos de Madre Teresa de Calcutá e simplesmente cospe nas mãos daquela mulher, esnobando aquela atitude. Sabe o que é que ela faz? Quando a causa fala mais alto do que tudo, ela pega aquilo ali, fecha e diz: esse aqui você deu para mim, mas me deu dos meus meninos? O homem desce do carro, entrega a chave e prefere ir a pé voltando para sua casa. Ele deu uma oferta considerável por aquela instituição. Quem quer fazer, meu irmão, faz. Quem quer fazer, faz. Não coloca desculpa no tempo, não coloca desculpa na situação, não coloca desculpa em nada. Eu vejo um grande potencial nessa igreja de mudar a história dessa cidade. Basta tão somente querer. Dai vós mesmo de comer. Eu oro ao Senhor para que essa palavra te incomode pelo resto da sua vida e que você possa ouvir o Senhor falando: dai vós mesmo de comer, dai vós mesmo de comer, dai vós mesmo de comer. Seja você o agente de milagre. Em nome de Jesus, vamos mudar a história dos jovens dessa cidade. Em nome de Jesus, vamos mudar a história das famílias dessa cidade. Em nome de Jesus, vamos profetizar que Paulo Afonso é do Senhor Jesus. Essa reunião vai acabar logo, logo. A emoção vai passar desse momento, eu sei. Mas a emoção sempre passa, mas a unção não. A unção não passa, ela permanece em nossas vidas. E que essa unção possa existir em você, lhe despertando para fazer algo, para viver a multiplicação de Deus em sua vida, em nossas vidas. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.